Irmãos, está conosco aqui desde quinta-feira o pastor Ricardo Barbosa. Tem sido usado por Deus aqui, quinta, sexta e sábado à noite. Ele esteve expondo aqui a carta aos Efésios. Hoje pela manhã pregou tanto no Evangelho de João quanto em Apocalipse. E agora nos cultos da tarde e da noite ele vai estar expondo a carta aos Filipenses. Então, pastor, seja bem-vindo mais uma vez, que Deus o abençoe e que a gente possa ter expectativa no Senhor. Amém. Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs. Graça e paz, Deus derrame sua bondade e misericórdia sobre nós nesse fim de tarde, nesse dia do Senhor, enquanto meditamos na sua palavra. Como já foi dito, quero nesses dois cultos agora meditar em dois temas. Não seria uma exposição da carta de Paulo aos Filipenses, mas olhar para essa carta e para aquilo que ela nos revela. Na verdade, olhar para essa carta e procurar através dela conhecer o coração, conhecer a vida, penetrar um pouco mais na experiência do apóstolo Paulo. Eu acredito que a carta que Paulo escreve aos discípulos de Jesus na cidade de Filipos é uma das cartas mais pessoais de Paulo. É, sem sombra de dúvida, aquela que melhor revela o coração de Paulo. É uma das cartas que nós encontramos as expressões mais ricas do Novo Testamento. Por exemplo, é nessa carta que nós ouvimos Paulo dizer: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É nessa carta que Paulo diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É nessa carta que Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e ali ele descreve todo esse sentimento, tudo aquilo que estava na mente, na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É nessa carta que nós encontramos expressão como: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Ou, assim pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, diz Paulo, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É nessa carta que Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É nessa carta que ele diz: porque a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É nessa carta que Paulo faz a grande afirmação, repetidas vezes: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É nessa carta que nós encontramos Paulo nos exortando, dizendo: e não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus.
É nessa carta que nós ouvimos Paulo dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor. E é nela que nós encontramos também Paulo dizendo: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É aqui que nós ouvimos Paulo dizer: tudo posso naquele que me fortalece. É aqui que Paulo diz: aprendi, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Essa carta revela esse coração de Paulo. Essa carta nos mostra o seu coração profundamente afetuoso. Ela nos mostra aonde Paulo deposita seus valores. Ela revela que tudo quanto Paulo deseja é ver Cristo sendo exaltado, glorificado, nada além disso. Ele descreve que o seu grande prazer é ver os discípulos de Jesus Cristo crescendo em direção à maturidade e à imitação de Cristo, a quem ele chama de minha alegria e minha coroa. Mas o mais espantoso de tudo isso é que Paulo escreve essa carta mais ou menos no ano 62. E em 58, 4 anos antes, Paulo havia sido preso, acusado injustamente. Na verdade, por uma bobagem que inventaram a respeito dele. Mas ele foi preso em Jerusalém, no final da sua 3ª viagem missionária, quando ele estava ali em Jerusalém para comemorar a festa. E ele ficou 2 anos preso em Cesareia. Quando ele viu que não iria resolver o seu problema, Félix, que era o governador, não tinha interesse, embora gostasse muito de conversar com Paulo, mas esperava que Paulo pagasse alguma propina para que ele pudesse então libertá-lo da cadeia. E como Paulo não fazia isso, Paulo permaneceu 2 anos. E quando Festo assumiu o lugar de Félix, Paulo então decidiu apelar para ser julgado pelo imperador romano. Como cidadão romano que ele era, esse era um direito dele. E quando um cidadão romano apelava para o imperador e para ser julgado pelo imperador, todo o processo parava e ele então era enviado para Roma para ali então ser julgado pelo imperador. E Paulo vai para Roma e depois de uma viagem longa, difícil, com naufrágio, fome e muitas dificuldades, ele finalmente chega em Roma e ali ele espera mais 2 anos para ser julgado pelo imperador romano. E naquela época, o imperador romano era Nero, que havia assumido o trono de Roma em 54 e reinou até 64 mais ou menos. Nero, conhecido como um dos imperadores mais cruéis, uma criatura psicótica, completamente doente, assassinou várias pessoas, inclusive vários membros da sua família, e tinha mania de grandeza, assumiu o trono muito novo, era uma pessoa que gostava de representar e de se vestir como um ator teatral, e inventou de redesenhar a cidade de Roma, e dizem que colocou fogo na parte antiga de Roma, destruindo 7 distritos de Roma. Acusou os cristãos de terem feito isso porque ele queria reconstruir a cidade com um projeto que ele mesmo havia desenhado. E Paulo seria julgado por essa criatura que odiava os cristãos,
literalmente. Ele odiava os cristãos. E a pergunta é, como que uma pessoa, estando há 4 anos numa prisão, acusado injustamente, aguardando ser julgado pelo homem mais cruel e psicótico e que odiava os cristãos, como que uma criatura, em circunstâncias como essas, escreve e afirma o que Paulo afirma nessa carta? O que o levou a agir de forma tão afetuosa? O que o levou a escrever a carta onde ele mais fala de alegria? O que leva uma pessoa a desenvolver um senso de gratidão tão profundo pelos seus irmãos em Filipos? O que leva uma pessoa a reconhecer com profunda gratidão e alegria a vida que tem em Cristo Jesus? O que leva um homem ou uma mulher a agir de forma confiante e segura, como Paulo agiu, com tanta segurança e com tanta confiança? O que leva uma pessoa em circunstâncias como essas a afirmar: tudo posso naquele que me fortalece? Ou recebi tudo e tenho abundância? Como que uma pessoa presa pode dizer: tenho tudo e tenho em abundância? Como que ele poderia confortar os seus irmãos em Filipos dizendo: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades? Como? Como que uma pessoa presa pode dizer: olha, o Deus em quem eu confio vai suprir cada uma das suas necessidades, quando aparentemente nem as dele própria eram supridas? Como alguém vivendo em circunstâncias como as que Paulo vivia podia agir, pensar, dizer coisas semelhantes? E Paulo mesmo nos dá a resposta na mesma carta. Ele diz, por exemplo, no verso 5 do capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento, ou a mesma atitude, o mesmo pensamento, a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Paulo, ele aprendeu a pensar, ele aprendeu a sentir, ele aprendeu a viver e a agir com Jesus e como Jesus. É isso que ser discípulo significa: aprender a pensar, a sentir e a agir como o nosso mestre. Noutras palavras, possuir a mente de Cristo e, consequentemente, viver e agir como Cristo. Isso era central na experiência espiritual de Paulo. Ele consola os discípulos de Jesus de Filipos, dizendo nos versos 7 e 8 do capítulo 4, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E segue dizendo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por 2 vezes ele fala nessa carta sobre ter a mente ou o pensamento centrado
centrado em Jesus Cristo. E para Paulo esse tema era fundamental, era central. Ele, por exemplo, escreve aos discípulos de Jesus de Corinto, dizendo: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Escrevendo aos cristãos da cidade de Colossos, Paulo diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Buscai as coisas do alto. Pensem nas coisas do alto. E ele faz um apelo dramático aos discípulos de Jesus da grande capital do Império Romano, quando ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenham a mesma mente de Jesus. Pensem do mesmo jeito de Jesus. Sintam da mesma maneira como Jesus. Tenham a mesma atitude de Jesus. Por que isso era importante para Paulo? Eu queria ler com vocês os versos 27 do primeiro capítulo, até o verso 30. E Paulo diz assim, Filipenses 1, 27 a 30. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Ele começa esse parágrafo, e aqui nós entramos num universo que a mente de Paulo perscrutou e entendeu, e ele começa afirmando: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Essa expressão, acima de tudo, é uma palavra só no grego. Vem da palavra politeomai, que literalmente significa vivam como cidadãos da polis, ou vivam como cidadãos da polis do Evangelho. Polis, essa palavra grega que significa cidade, estado, é a raiz de muitas palavras que nós usamos hoje, como política, polícia, cosmopolita, metrópolis, etc. Ou seja, essa palavra polis, ela diz respeito a essa vida organizada socialmente. Ou seja, é aquilo que oferece a identidade para um cidadão. Ou seja, o cidadão da
polis de Recife, o cidadão da polis de Brasília, o cidadão da polis do Rio de Janeiro, ele adquire uma identidade social, cultural, a partir dessa vivência social e cultural que ele tem nessa cidade. No primeiro século, essas cidades, essas polis, elas ofereciam essa segurança e essa identidade para os seus cidadãos. E essa identidade consistia e consiste numa série de elementos culturais, sociais, políticos, como linguagem, filosofia, arte, educação, leis, costumes, instituições, espiritualidade, sexualidade, ou seja, a polis na qual um cidadão vivia determinava a maneira como ele pensava, a maneira como ele deveria agir, a forma como ele iria usar o seu dinheiro, a maneira como ele iria estruturar sua família, a forma como ele iria criar os seus filhos. Aquilo estruturava a sua vida social, política, a maneira como ele se relacionava com as pessoas, a maneira como ele se organizava nos seus negócios. A polis na qual um cidadão pertencia definia os seus valores, definia as suas prioridades, definia os seus alvos na vida. É isso que acontece conosco hoje também. Nós crescemos num ambiente, numa cidade grande, onde todo o seu sistema, toda a sua filosofia, todos os seus valores, tudo aquilo que nós vemos na TV, tudo aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a partir das leis, a partir de todo o sistema dentro do qual nós nos encontramos, aquilo molda o nosso jeito de viver, molda o nosso jeito de pensar, vai definindo o nosso jeito de agir, os nossos sentimentos. Otávio Augusto, ele deu aos cidadãos de Filipos o direito de serem cidadãos romanos. E isso significava muito naquela época, representava direitos, representava valores, havia muito orgulho em ser um cidadão romano. E eles aprenderam a pensar, a agir como os romanos pensavam e como os romanos agiam. Porém, Paulo entra em cena e exorta os cristãos de Filipos a terem uma outra consciência. Ele exorta os discípulos de Jesus de Recife, os cristãos da Igreja das Graças, a terem uma outra consciência da sua cidadania. Eles eram cidadãos de Roma, como nós somos cidadãos brasileiros, ou cidadãos de Recife ou de Brasília. Nós somos cidadãos de uma polis qualquer, mas sobretudo Paulo diz, vocês devem viver, acima de tudo, como cidadãos de uma outra polis, a polis do Evangelho de Jesus Cristo. Vocês estão percebendo, estão capturando a ideia de Paulo? Eles vivem numa cidade-estado que é Filipos, dominada pelo Império Romano, receberam o direito de serem cidadãos romanos, mas Paulo diz agora, uma vez que o Evangelho os alcançou, uma vez que vocês reconhecem que é Cristo o Senhor e não César, uma vez que vocês foram envolvidos pelo Evangelho de Jesus Cristo, vocês devem viver como cidadãos de uma outra polis. É por isso que no capítulo 4, ele diz, no capítulo 3, no final, ele diz, pois a nossa pátria está nos céus. Ele diz, nós devemos viver como cidadãos de uma nova realidade. É por causa dessa mente, é por causa desses sentimentos decorrentes dessa nova identidade, é que Paulo vivia, pensava, agia. Essa era a mente que ele desejava que os discípulos de Jesus em Roma, em Filipos, em Recife, em Brasília também tenham. E isso significa um universo de coisas para a nossa vida cristã e que nós devemos considerar. Primeiro, isso significa que nós viveremos sempre sob pressão. Viveremos sempre no estado de tensão. Veja os versos 28, ele diz assim, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus.
Paulo vivia essa tensão. Cidadão de Roma, mas também cidadão do Evangelho. É isso que Jesus orou na oração sacerdotal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Eles não são cidadãos dessa polis. Eles são cidadãos de um outro reino. Essa foi a afirmação de Jesus para Pilatos, quando Pilatos disse: eu tenho autoridade, numa canetada minha eu te absolvo ou te condeno. E Jesus diz: você não tem autoridade nenhuma se de cima não te fosse dada. O meu reino não é desse mundo. O meu mundo é outro. A realidade na qual eu vivo é outra, completamente diferente. Eu ando por aqui, eu caminho pelas ruas das cidades, me relaciono com as pessoas como todo mundo, mas eu sou cidadão de uma outra polis. A polis romana, ou a polis Brasília, ou a polis Recife, tem, em muitos aspectos, grandes e irreconciliáveis contradições com a polis do Evangelho. Vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. E isso envolve situações de intimidação que pessoas, cultura, valores, conceitos vão sendo impostos sobre nós. Brasília, onde eu vivo, ela dita o jeito que nós devemos viver. Recife dita o jeito que vocês devem viver. Como cidadãos brasileiros, estamos envolvidos numa cultura que vai ditando o jeito que devemos criar os nossos filhos, o jeito que devemos olhar para a família ou para o casamento, o jeito que nós devemos trabalhar, dita o valor que devemos dar ao dinheiro, dita o que significa a sexualidade, a política, a economia. A grande pergunta é: qual é a polis com a qual você se identifica? Você é cidadão do quê? É cidadã de onde? O que molda a sua cultura? O que define os seus valores? O que molda os seus sentimentos? O que forma as suas convicções? O que te dá, afinal de contas, uma identidade? Devemos viver acima de tudo. Devemos considerar, acima de tudo, o reino de Deus como algo superior à nossa própria cultura. Nós vivemos hoje, talvez, um dos maiores desafios da história do cristianismo. Num mundo pós-moderno, multicultural, secularizado, materialista, consumista, narcisista, individualista, nós vivemos o maior desafio da história do cristianismo em termos uma identidade não definida pela cultura que nos cerca, mas definida por Jesus de Nazaré. Nunca isso foi tão necessário para nós hoje, como hoje. Por isso que vivemos essa tensão. E Paulo diz: vocês não devem se sentir intimidados, de forma alguma. Não se sintam intimidados. Essa cultura, a polis romana, a polis de Filipos, seja qual for ela, vai tentar te intimidar. Mas vocês não devem se sentir intimidados por eles, porque o que para eles
é prova evidente de perdição, para vocês é de salvação. Ou seja, aquilo que vocês valorizam leva vocês para a salvação. Aquilo que essa polis valoriza leva para a perdição. Os polos são completamente opostos. Em segundo lugar, isso significa compreender e viver essa realidade, essa nova identidade que o Evangelho realiza em nós. Noutras palavras, isso envolve comunidade, envolve relacionamentos na comunhão cristã, na vida da fé. A identidade dessa polis do Evangelho é fortalecida pela comunhão cristã. Veja a quantidade de vezes que Paulo fala sobre isso. Verso 27, a última parte, ele diz: no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. No capítulo 2, verso 2, Paulo diz: completai a minha alegria, de modo que, veja, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. No capítulo 2, verso 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Veja que para Paulo, essa realidade envolve uma vida comunitária, sem a qual nós não conseguiremos resistir às intimidações que a cultura circundante vai impondo sobre nós. Ter o mesmo pensamento, ter o mesmo sentimento, o mesmo amor, sejais unidos de alma. Esse é o apelo que Paulo faz. Por que pensar como um corpo, como uma só alma é tão importante? O escritor norte-americano Stuart Briscoe, ele diz assim, num dos seus textos, ele diz assim: o Evangelho, veja só, o Evangelho tem o poder de nos transformar e nos incluir num mesmo corpo, como numa sinfonia. Todos os membros da sinfonia não tocam o mesmo instrumento, nem todos tocam a mesma nota, e o mais importante, eles não tocam a sua própria composição. O que eles fazem é tocar com a mesma partitura, sob a direção do mesmo maestro. Essa foi uma das imagens mais ricas que eu já vi. É como numa grande sinfonia. São instrumentos distintos. Mas se todos tocarem na mesma partitura e sob a condução e a batuta do mesmo maestro, nós temos ali uma obra-prima, uma peça extraordinariamente bela. Essa comunhão é a forma como os cristãos, em toda a história, têm testemunhado ao mundo de que existe um só Senhor, um só Deus. A igreja de Filipos começou como uma harmoniosa sinfonia. Uma rica comerciante da Ásia que se converte, uma família romana de classe média que se converte, uma jovem grega escrava e explorada que se converte. Mas depois de algum tempo, algo acontece, como acontece em todas as igrejas. E Paulo chama essa comunidade de volta ao tom, ao maestro e à partitura. Começou a haver discórdias, dissensões, opiniões conflitantes,
E Paulo chama esse povo de volta à mesma Escritura, a terem uma comunhão de pensamento, a ter sentimentos comuns, a terem um amor comum, a terem uma paixão comum pelo Evangelho de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, olhando para essa tensão que vivemos e para a comunhão que essa polis cria em nós, ela nos conduz a um princípio fundamental para a experiência da fé, que é sempre considerar Deus e o outro em primeiro lugar. Esse é o sentimento de Jesus. Esse é o sentimento de Paulo. Esse é o sentimento que Paulo descreve sobre Timóteo e Epafrodito. De que forma nós podemos viver de maneira digna da polis do Evangelho? De que forma nós testemunhamos que pensamos, agimos e sentimos como Cristo? Como é que Jesus viveu? Paulo descreve, ele sendo Deus, não agiu como se o fosse. Tornou-se homem. E sendo homem, ele esvaziou-se e não agiu como se fosse o maior. Ele se humilhou. E como um homem esvaziado e humilhado, ele torna-se um servo. E como um servo, ele torna-se o menor de todos os servos, um escravo. E como o menor de todos os servos, ele foi obediente a Deus em tudo, até a morte, e por causa dessa morte, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome. Veja que realidade contrastante, veja a tensão. Deus, Jesus sendo Deus, ele não toma isso como algo ao qual ele deveria se apegar, mas sem deixar a sua divindade, ele escolhe se esvaziar, se humilhar, tornar-se um ser humano, um homem, um servo, um escravo e ser obediente até a morte, morte de cruz. Ele, sendo Deus, fez essa escala descendente. E nós, sendo humanos, queremos sempre viver como se fôssemos deuses. Esse é o grande contraste. Essa é a grande tensão. Ter o mesmo sentimento de Jesus nos envolve, como Paulo diz no verso 3 do capítulo 2, nada façais por partidarismo, vanglória, mas vivam, atuem com humildade. E veja, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Você vive assim, você tem essa mente, esse sentimento. Você, marido, olha para sua esposa e a considera superior a você mesmo. Você, esposa, olha para o seu marido e o considera superior a você. Vocês, pais, olham para os filhos desse jeito. Filhos, vocês olham para os seus pais assim. Vocês olham uns aos outros dessa forma. É assim que Paulo nos convida a viver. O princípio para Paulo é que Deus em Cristo nos deu tudo o que nós necessitamos para vivermos como povo dessa nova cidade, dessa nova polis fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos ter a mente de Cristo. Foi essa mente que fez com que Paulo escrevesse todas essas coisas que nós encontramos nessa carta.
Foi essa mente que fez com que Paulo dissesse: tudo posso naquele que me fortalece. Foi essa mente, esse sentimento que fez com que Paulo dissesse: tenho tudo e tenho em abundância. Foi essa mente, esse sentimento que fez com que Paulo escrevesse da prisão, dizendo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Foi essa mente. Eu queria deixar essas perguntas para vocês meditarem. Nós, eu e você, que fomos batizados em Cristo Jesus, nós que um dia confessamos a nossa fé em Cristo Jesus, estamos vivendo na cidade de Recife como cidadãos do céu. Estamos vivendo na cidade de Recife, no ambiente de trabalho, como cidadãos do Evangelho de Jesus Cristo. Aquilo que nos move e aquilo que nos envolve, nos dá identidade, é o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo, estamos nos relacionando uns com os outros, seja no ambiente de trabalho, seja na comunidade da fé, seja nas nossas igrejas, considerando o outro superior a nós mesmos, tendo cada um em vista não o que é seu, mas aquilo que é do outro, com toda humildade, mansidão, bondade e generosidade. Você se vê lutando ao lado dos seus irmãos e irmãs, pela mesma fé e pelo mesmo Evangelho e com o mesmo propósito. Estamos vivendo nessa cidade com a nossa mente moldada pelo Evangelho de Jesus. Eu quero concluir dizendo que essa cidade, a cidade de Recife, ela pode ver nessa igreja a glória de Deus. Ela pode olhar para essa igreja e ver nela uma comunidade de servos e servas de Jesus Cristo, esvaziados de si mesmos, entregues e consagrados a servirem aos outros nessa cidade. Essa é a natureza da polis do Evangelho. É assim que nós vivemos. É assim que devemos viver, para a glória de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, abençoe essa igreja e que ela seja luz para essa cidade, que ela aponte nessa cidade a vida gloriosa que o Evangelho de Jesus nos oferece. Que juntos toda a igreja possa lutar pela fé evangélica, pela fé do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs.